Sejam todos bem-vindos para mais esse culto de meio de semana que prestamos a Deus. Que o Senhor se alegre com cada manifestação dessa noite e que também nossos corações sejam reconfortados e fortalecidos com a sua palavra. Vamos ler o Salmo 40, versículo 5. Ele fala assim: São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Esse é um salmo, esse é um versículo de exaltação ao Senhor. Nós nunca podemos nos esquecer, irmãos e amigos que estão nos assistindo, que na nossa oração nós precisa haver também o reconhecimento de quem Deus é. Deus é maravilhoso, é um Senhor excelso, Ele opera maravilhas, os desígnios dele, a sua vontade, estão sempre conosco, e Ele sempre opera esses desígnios em nós e através de nós e também por nós. Não há ninguém que se possa igualar ao nosso Deus ou com o nosso Deus. Irmãos, é que essa consciência tome os nossos corações. Nós não nos relacionamos com um ser qualquer, nós não nos relacionamos com uma outra pessoa, nós nos relacionamos com um ser único. O próprio Deus é o único eterno, criador e sustentador de todas as coisas. É a Ele que nós louvamos e é a Ele que nós nos dirigimos em nossas orações. Vamos ter essa primeira palavra de oração e depois nós vamos cantar um hino de louvor ao nosso Deus. Obrigado, Deus. Obrigado por quem Tu és. Tu és maravilhoso, magnífico, excelso. Tu és eterno. O Teu caráter é insondável. Aquilo que nós conhecemos a respeito de Ti, através da Tua palavra, nos faz ficarmos maravilhados, extasiados com tanta grandeza. Ó Deus Santíssimo, um Deus que, apesar de tão majestoso, um Deus que se importa com cada um de nós, está sempre próximo a nós, cumprindo em nós a sua vontade, fazendo com que nós também cumpramos a sua vontade, agindo no nosso coração e agindo em todo momento, para que a tua glória, para que a sua glória, ó Deus, seja reconhecida. Nós queremos prestar-te a ti culto, queremos reconhecer essa glória magnífica, queremos ter os nossos corações tomados por tanta beleza e tanta grandeza. Receba, ó Pai, o nosso louvor nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Uma das manifestações maravilhosas de Deus foi a vinda do Senhor Jesus. Aliás, é o grande ato do Senhor em nosso favor. Por isso, em resposta àquilo que Deus fez por nós, o próprio Deus se tornando homem na pessoa de Jesus Cristo, vivendo entre nós, por isso que, em resposta a esse tão maravilhoso amor demonstrado por Deus, nós precisamos entregar, viver para Jesus. Não é? Esse hino que nós vamos cantar agora, o hino 401 do cantor cristão, diz: Eu sou de Jesus. É um testemunho forte do que aconteceu na vida daquele que um dia creu em Cristo como seu único e suficiente Salvador. O hino diz assim: Muito triste eu andava, sem gozo e sem paz, mas eu hoje tenho alegria eficaz. E constantemente bendigo a meu Deus, e é claro o motivo, pois sou de Jesus. E o coro diz: Eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar
e viver com Jesus. E também ele expressa na segunda estrofe, relembrando como que era a sua vida pregressa antes de conhecer a Cristo e entregar o seu coração para ele. O autor diz assim: seguro vivia nas garras do mal, o mundo atirou-me no abismo fatal. Agora, qual ave voando nos céus, eu vivo contente, pois sou de Jesus. E finalmente, na estrofe terceira, ele faz um apelo, né? Faz um apelo para aquelas pessoas que viviam ou estão vivendo aquela mesma situação em que ele vivia, para que eles possam experimentar o mesmo tipo de experiência que tiveram com Jesus. E a terceira estrofe então diz: ó alma turbada, por que lamentar? No Mestre tu achas tesouros sem par, enfim da alegria, poder, salvação. Ó, venha Cristo sem hesitação. Então vamos louvar o Senhor com esse hino. Eu sou de Jesus. Aleluia. Louvemos então. Irmãos, nesse momento agora de oração, nesse tempo que nós investimos de intercessão uns pelos outros, nós vamos trazer alguns pedidos. Eu quero, em especial, trazer um pedido para uma jovem senhora, que eu não vou, por uma questão de ética, né? Não vou de preservação também, não vou dizer o nome, mas na sexta-feira passada, era por volta de 9h30 da noite, eu estava saindo da igreja e fechando lá o portão da igreja, o portão de carro. Essa jovem senhora que estava com uma filhinha me interpelou, perguntando se eu podia orar por ela. Eu perguntei se ela... logicamente afirmei que sim, mas quis saber um pouco mais a respeito dela. Então ela falou que tem uma vida muito turbada. Me propus a conversar com ela. Ela falou: pastor, o senhor vai me ouvir mesmo, de fato? São coisas muito pesadas. Falei: minha irmã, nesses anos de ministério, aliás, minha irmã não, mas minha senhora, minha jovem,
Nesses anos de ministérios, eu já pude vivenciar muita coisa, né? E vamos orar por ela, irmãos. Convidei para ir à igreja, para que nós, a partir do momento ou daquele encontro que nós tivéssemos aqui, a gente pudéssemos agendar uma conversa para essa semana. Então vamos orar por essa vida, para que o poder transformador do Espírito Santo, Deus sabe quem é, o Espírito Santo sabe quem é, e ele pode agir nesse coração, libertando das garras do mal, conforme nós cantamos nesse hino. Também nós vamos orar por alguns outros pedidos que são nos trazidos. Nós vamos orar pelos enfermos da igreja de uma forma geral. E assim, quero te convidá-lo a, a se tornar também um intercessor nessa noite. Vamos orar. Deus, conforme nós falamos agora, nós colocamos a vida dessa jovem senhora em tuas mãos. Pedimos que o Santo Espírito, libertador, purificador, ensinador, aquele que realmente pode promover transformações, ele haja nesse coração para libertar essa jovem do poder do pecado, para libertá-la das mãos do inimigo e que ele não tenha mais nenhum tipo de poder e domínio sobre ela, de tal forma que ela não viva mais, não tenha mais as práticas erradas que tem feito até então. Ela já esteve sentada nos bancos da igreja quando criança, e já ouviu do Evangelho, mas se afastou e se entregou por uma vida errada. O que eu peço, ó Pai, é que tu abençoes, ajude e que aquilo que ela ouviu ainda lá atrás, de alguma forma, venha a fazer sentido, que aquela semente que uma vez foi plantada ali naquele coração possa germinar e assim uma nova vida renascer para a honra e glória do seu bendito nome. Tome essa vida sob os teus cuidados. Senhor, eu quero entregar todos os irmãos que estão enfermos na nossa igreja, ó Pai. Aqueles que têm lutado há muito tempo com saúde, problemas de saúde, aqueles que têm tido dificuldades para fazer cirurgias, ó Pai. Ó Deus, eu peço que a tua mão operosa esteja sobre cada um. Ó Senhor, venha trazer cura, ó Deus, para a honra e glória também do teu nome, ó Pai. Sabemos que muitas vezes a sua bênção, essa bênção especial, ela vem através de um tratamento, das medicações, cirurgias, que seja assim. Se for da tua bendita vontade, que essa cura venha de uma forma imediata, ó Pai, que seja assim. De uma forma ou de outra, tu serás louvado. Até mesmo se a cura não vier. Nós vamos reconhecer a tua soberania, vamos reconhecer que tu estás nos livrando das aflições desse mundo, vamos reconhecer definitivamente que quando o crente parte dessa vida, ele vai para a glória celeste, experimentar a doce presença constante de Cristo, a presença visível de Cristo, poder conversar com Cristo e andar com Cristo por toda a eternidade. Isso enche o nosso coração. Nós temos esperança nessa vida, mas também temos a certeza da glória. Isso realmente é bênção, é graça tua, Pai. Então, mesmo que a morte venha, entendemos que ainda a tua bênção estará sobre nós. Mas, ó Deus, eu peço que tu estendas, porque nós amamos a esses irmãos. Eu peço, ó Pai, que tu estendas as tuas mãos e venha cuidar deles, suprir cada uma das necessidades, que os recursos não faltem, ó Pai, e que o teu controle esteja sobre cada situação. Senhor, eu venho colocar a vida dos diáconos da igreja também, ó Deus. No domingo passado, nós comemoramos o dia do diácono batista. Senhor, que cada um esteja consciente da importância do papel diaconal na vida da igreja. Quem sabe alguns ainda precisam ser despertados para isso. Mas, ó Pai, eu quero pedir que tu abençoes cada irmão, cada irmã que foram considerados
pela igreja como diáconos, foram aceitos, eleitos para cumprir essa tão importante função na vida da igreja. Dê a eles consciência também, ó Deus, das características espirituais que precisam ter. Homens virtuosos, cheios do Espírito Santo, que cumpram bem o papel, o propósito que tu tens para a vida deles na igreja, através do diaconato. Que venha suprir-lhes também. Muitos estão tendo dificuldades com as suas saúdes, têm se sentido limitados nas suas ações. Ó Pai, eu peço, Deus, a tua bênção sobre cada irmão. Ajude-os, ó Deus, e esteja capacitando, dando condições cada vez mais para que possam te servir, Senhor. Também, ó Deus, nesse mês, em especial no próximo domingo, nós comemoramos o Dia do Músico Batista. Obrigado, Senhor, por aqueles irmãos e irmãs que se dedicam em abençoar a igreja nas ministrações com a música, ó Pai. Que os nossos louvores, os nossos cânticos sejam cada vez melhor conduzidos, para que o teu nome seja exaltado, mas para que também haja fortalecimento e edificação da igreja. Abençoe, ó Deus, que cada irmão que trabalha nessa área na vida da igreja se sinta responsável, se sinta um ministro comprometido contigo, comprometido com a tua palavra, comprometido com uma vida fiel. Tome, meu Deus, cada pessoa e que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre a vida deles. Senhor, eu peço, Deus, pelo nosso município, nessa situação de Covid que nós estamos vivendo. Obrigado, ó Deus, pelas vitórias. Obrigado porque alguns dias passamos sem nenhum caso de internação por Covid, ó Deus. E também agora pela volta às aulas 100% presencialmente, de todos os alunos, tanto da rede pública quanto da rede privada. Senhor, que tu abençoes, que haja ainda o cuidado, que os contatos sejam limitados, ó Pai. Senhor, venha impedir que haja o retorno dessa doença tão terrível que por quase 2 anos ficou limitando as ações, parando muitas das atividades, trazendo diversos tipos de prejuízos, ó Pai. Quantas vidas foram perdidas, quantas pessoas estão enlutadas, ó Pai. Mas isso, de alguma forma, tu nos ensinaste tantas coisas nesse tempo de Covid. Quem sabe muitos tenham aprendido a depender mais de ti. Quem sabe muitos tenham aprendido o que seja o juízo divino sobre a vida dos homens. Quem sabe muitos tenham aprendido que essa vida realmente não vale nada sem buscar a tua presença constante, sem buscar estar em comunhão contigo, no relacionamento contigo através da fé em Cristo. Quem sabe muitos tenham aprendido que o sofrimento pode nos aproximar mais de ti. Outros, por outro lado, através até mesmo de uma pandemia, tiveram os corações endurecidos. Mas tu tratas de cada pessoa de forma individual. Cada pessoa pode aprender de maneira diferente numa mesma situação. Nós entendemos assim que o reconhecimento de quem tu és, que a busca pela tua palavra, que a busca por Jesus tem acontecido em muitos lares e por muitos corações, Senhor. Abençoe, Deus, ajude nesse tempo de retorno às aulas, abençoe as direções das escolas, os professores e também os alunos, ó Pai, que tudo aconteça com muita segurança. Senhor, eu sei que está um pouco longe ainda, mas eu quero pedir pelo nosso país, pelas eleições que nós teremos no ano que vem. Muitas questões, muitas situações, muitos acordos têm sido feitos, ó Pai, mas, Senhor, venha nos dar uma liderança sábia, ó Pai, para que o seu povo não sofra tanto. Ajude-nos, ó Pai. Precisamos realmente de homens comprometidos contigo, que não venham cada vez mais a diminuir, a colocar a moral da nação na lama, ó Pai.
Ó Deus, dá-nos líderes que busquem em Ti a orientação sábia, busquem a justiça, busquem sabedoria, busquem fazer aquilo que é correto, para benefício dos homens, mas também para a glória Tua. Senhor, venha cuidar do nosso povo, venha cuidar da nossa nação, venha, Senhor, estender a Tua mão sobre nós. Também, ó Deus, eu peço pela dona Luzia, mãe da irmã Ivanilda, que tem tido dificuldades de saúde, ó Pai. Abençoe, ó Deus, essa senhora, ó Deus, que o teu cuidado esteja sobre a vida dela. Ajude, ó Pai, na sua recuperação. Tome, ó Deus, essa vida em tuas mãos. Senhor, nós mais uma vez manifestamos o nosso desejo de termos um culto que agrade o teu coração, porque ao sentirmos que estamos agradando a ti, o nosso coração também se alegra. E a melhor alegria que nós temos é nos alegrarmos em ti. Ajuda-nos, ó Deus, a gozarmos cada vez mais dessa sensação, dessa alegria maravilhosa que podemos ter. Em nome de Jesus, ó Pai, nós fazemos todos esses pedidos, ó Pai, certos de que Tu não estás longe de nós, mas estás inclinado para nos ouvirmos. Nós confiamos em Ti. Sabemos, ó Pai, que Tu te inclinas quando nós buscamos a Tua presença em oração, em amor, em misericórdia e em graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar louvando, irmãos, com um cântico que diz: reina em mim. O reino de Cristo, ele é muito amplo, com certeza. Se manifesta através da igreja, se manifesta através da família, mas também se manifesta através da minha vida e da sua vida. Por isso nós precisamos nos lembrar que quem deve ser o Senhor de nossas vidas é Jesus. Mais ninguém. Eu não posso ser senhor de mim mesmo, as coisas não podem me dominar, os meus desejos, as coisas do mundo, mas que Cristo seja realmente o Senhor, Ele que comande todas as nossas decisões e todas as nossas ações. Amém? Vamos louvar o Senhor através desse cântico.
Irmãos, nessa noite nós vamos ser mais uma vez abençoados com o estudo bíblico feito pelo irmão Gabriel Dias, nosso licenciado em teologia. Não é? Que Deus possa abençoá-lo, usá-lo e que nós estejamos com o coração aberto, com os ouvidos atentos a tudo aquilo que Deus quer nos ensinar através desse irmão. Vamos louvar o Senhor com a nossa atenção e interesse no que vai ser feito agora. Boa noite, meus amados irmãos. Tudo bem com vocês? Como que é bom poder estar cultuando a Deus, louvando o seu santo nome, engrandecendo a Ele, um único digno de toda a honra, toda a glória. E como que é bom poder estar fazendo isso. Isso é uma graça que Deus nos concede de poder exaltá-lo por ser quem Ele é, de poder anunciar a sua palavra. E eu me sinto agraciado por Deus por poder fazer isso. Eu tenho me organizado já para, a partir de agora, talvez os próximos estudos que forem feitos, a pregação de domingo, os momentos que tiverem, poder estar estudando o livro de 1 João. Um livro muito bom, um livro que Deus tem falado ao meu coração, e veremos algumas questões mais à frente do porquê estar estudando ele. Mas antes disso, vamos estar falando com Deus, estar agradecendo a Ele por esse momento, pedindo a Ele que Ele esteja nos direcionando acerca da sua palavra, e que nós possamos, tanto ao ouvir quanto ao falar, estar glorificando ao nome dEle, o único digno, né? O único Deus que há, seja no céu, seja na terra, seja em qualquer lugar, não há outro como Ele. Vamos estar falando com Deus? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que já vivenciamos até agora, Senhor. Obrigado por esse culto, onde podemos estar orando, falando contigo, também louvando a Ti, Senhor. E eu te agradeço, Senhor, por esse privilégio de poder estar sendo como agora um instrumento Teu, Senhor, para anúncio da Tua palavra, Senhor. Que eu possa glorificar o Teu santo nome, Senhor, que eu não venha querer aparecer, mas sempre que o Teu santo nome, Senhor, venha ser o centro, Senhor, de qualquer mensagem, Senhor, que eu esteja falando. Me use, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por esse momento, e obrigado, Senhor, pela Tua igreja, Senhor. Obrigado por sermos Teu povo, por termos escolhido, Senhor, como povo santo, para a glorificação do Teu santo nome, Senhor, e para, em Cristo Jesus, sermos salvos. Então eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e faz por nós. Obrigado por esse momento, é o que te peço e agradeço em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor Salvador. Amém, Senhor. Meus irmãos, nessa noite estaremos trabalhando um tema que é o seguinte: Ele é real. A mensagem principal do livro de 1 João não é a respeito de Cristo Jesus ser real ou não. A mensagem principal é a respeito da comunhão. Tanto que o texto tem dois momentos muito interessantes. Ele tem um prólogo, no qual nós estaremos vendo essa noite. Ele tem do capítulo 1, versículo 5 ao capítulo 2, versículo 27, falando a respeito de Deus ser a luz. E nós devemos ter comunhão com Ele na luz. E isso é interessante porque quando nós temos comunhão com Ele, a luz, nós não podemos de forma alguma nos ajuntar às trevas, sermos trevas. As trevas não têm participação com a luz, pelo contrário, são ambíguos, são diferentes e se opõem. Então não tem como nós dizermos que estamos em Deus não andando como Ele quer que andemos, como Ele quer que nós sejamos. Não há essa possibilidade. Então por isso que se Ele é a luz, nós temos que
andar na luz, andar como Ele quer que andemos. O pecado não pode dominar os nossos corpos. Nós não podemos viver sem arrependimento dos nossos pecados, porque se não for assim, entende-se diretamente que nós não estamos com Ele. Ou nós estamos com Ele e andamos como Ele quer que andemos, ou não estamos com Ele. Estamos distantes da sua vontade. Estamos nas trevas. E aí, a morte é o que domina em nosso ser. Então, devemos ter isso claramente em nossa vida. E isso serve para mim, serve para você, serve para todos nós refletirmos como nós temos andado, quem nós somos. Quem nós somos. Porque a mensagem do Evangelho é essa, que Cristo Jesus morreu para que nós possamos, ao crer nele, ter a vida eterna. E o que deve ser gerado em nós é uma mudança de vida automática, né? Por mais que ela seja a santificação seja um processo, mas o desejo pela mudança deve ser algo automático. Nós devemos já, desde que acreditamos em Cristo, entregamos a nossa vida a Ele como Senhor e Salvador, já devemos desejar ter a mudança da nossa vida. E aí, como um processo, ir mudando. Porque todos aqueles que creem já têm o fruto do Espírito. E aí, cabe a nós exercitá-lo, para que nós possamos cada vez mais nos assemelhar a Cristo, aquele que nos salvou da escravidão do pecado. E o segundo ponto do livro, o segundo momento do livro, se encontra do capítulo 2, versículo 28 ao 5:17, até encerrar o livro, que vem nos trazer a ideia de que Ele é amor, que Deus é amor. E não tem como eu estar ligado a esse Deus de amor se eu não amar, né? E aí o texto vem trazer exatamente essa questão do amor ao corpo, da santificação, do amor ao próprio Deus, da nossa vida com Ele, e não há como separar essas coisas. O meu testemunho de fé o meu testemunho de comunhão é demonstrado pela forma como eu vivo. Eu demonstro que eu creio em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Eu demonstro que estou ligado ao Pai, demonstrando isso através da forma como eu ando. Então, quanto mais santo eu busco ser, através da palavra, através da vontade de Deus, mais ligado a Deus eu estou. Mais ligado a Deus eu estou. Mas para que nós possamos entender isso tudo, o primeiro passo é entender que Cristo é real. Porque não tem como eu estar ligado a alguém que veio me juntar ao Pai novamente. Me ligar ao Pai novamente. Se eu não creio em Cristo, automaticamente não tem o porquê eu estar ouvindo essa mensagem de comunhão. Então, o primeiro passo para que eu possa estar ligado ao Pai e aos meus irmãos é entender que Cristo é real. E essa mensagem ela faz muito sentido pelo período que nós estamos vivendo. Os questionamentos vão bater a porta. Por que, Pai, se de fato Cristo Jesus existe, se de fato Tu existes, se de fato Tu nos ama, existe tanta desgraça no mundo, existe fome, a perseguição, o roubo, o assassinato, as doenças, coisas desse tipo? Ou por que, Pai, se de fato Tu és real, existe perseguição por pessoas que acreditam na Tua palavra e buscam viver a Tua palavra, como nós estamos vendo nesse período, né? Bíblia para todos os povos, e quantos lugares ainda a mensagem ela não é aceita. E provavelmente, talvez possivelmente, nunca vai ser. As pessoas daqueles locais talvez sempre vão estar vivendo em perseguição.
a tendência é cada vez ser mais difícil o anúncio da mensagem. E cada vez nós cristãos sermos mais ETs, vamos dizer assim, estarmos ligados a outro mundo, pessoas diferentes, pessoas com pensamento para a sociedade errado. Porque o pecado cada vez há de dominar mais os nossos corações, pelo menos da humanidade de forma geral. E nós que estamos ligados a Cristo cada vez mais, a busca pela santidade. Então o mundo tende a ser cada vez pior. E nós em Cristo cada vez mais diferentes, mais estranhos para a humanidade. Mas para eu entender isso, eu preciso entender que Cristo é real e que vale a pena passar por isso. Que vale a pena eu passar pelas perseguições. O que Cristo nos gera? Qual a esperança que Ele nos dá? São coisas que devem ser motivos de questionamento à nossa mente para que possamos respondê-las e assim entender o porquê que eu estou na igreja, por exemplo, domingo após domingo. Por que eu estou quarta-feira após quarta-feira ouvindo a palavra? São coisas que devem inculcar na nossa cabeça, para que talvez assim, obtendo respostas e não vivendo um simples modismo, um simples costume, um simples hobby de domingo é legal, vou para a igreja, mas entender o porquê que eu estou fazendo isso tudo e como que vale a pena estar vivenciando isso tudo. Por isso, o tema dessa noite é Ele é real. Mas entendendo que Ele é real, o que está acontecendo no livro de 1 João para que ele possa estar escrevendo essas coisas? Primeiro, João era o último apóstolo vivo no período que ele estava escrevendo essa epístola, provavelmente o último. Então, o seu testemunho ele tinha muita autoridade. As igrejas ouviam atentamente o que esse servo de Deus falava, porque a sua palavra tinha autoridade, pois ele esteve juntamente com Cristo. Então, as pessoas acreditavam nas suas palavras e entendiam que o que ele dizia era verdadeiro. E engraçado que João ele não se ensoberbece por isso. Ele tem as suas palavras ouvidas pela igreja, mas mesmo assim ele não vem apresentar palavras de si próprio, mas de Cristo. Isso é muito interessante. E a segunda questão é que desde lá de Paulo, ele já falava a respeito das heresias que estavam surgindo no meio da igreja de Éfeso. Primeiro, a questão do legalismo. As pessoas estavam caindo na ideia de que da meritocracia, de cumprimento da lei é salvo. E aí Paulo vem combater isso, vem lutando contra isso, e aí mais à frente começa a surgir outro tipo de heresia, ou até mesmo no período de Paulo já começa a surgir um princípio de uma heresia, que ela vem mais por uma questão intelectual, onde é o entendimento acerca de Cristo. E eu já falei sobre isso. Esse entendimento traz a ideia de que Cristo ele não era físico. Cristo era apenas espírito. E isso tirava toda a autoridade acerca do que já se havia falado de Cristo. Porque Cristo já não havia mais sofrido na carne. E aí eu já até comentei sobre isso no livro de Colossenses, que alguns acreditavam que Cristo desceu numa pessoa, que é o Jesus, no batismo, e saiu antes da crucificação. Então aquele não, Cristo não sofreu, Cristo não viveu uma vida inteira na carne. São heresias que são minuciosas, mas que distorcem o entendimento acerca da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus era completamente fiel. Desde lá do início, quando se falava que da descendência de Eva teria um que pisaria na cabeça de serpente, e aquela imagem turva de quem será esse. Depois começou-se a entender que este livraria Israel. Entender-se que desse seria da descendência de Davi.
e criaria um reinado eterno. Depois entender que aqueles que se arrependessem dos seus pecados seriam libertos, e aí nós começamos a entender no Novo Testamento que a liberdade não é das mãos humanas, mas é da escravidão do pecado. E aí a visão começa a se tornar mais clara, até o ponto que nós temos hoje toda a palavra já unida num só livro, e aí nós podemos ler ela como um todo, entender a mensagem como um todo. As pessoas estavam distorcendo essa mensagem nesse período, dizendo que Cristo não era real. E aí automaticamente os apóstolos se tornavam mentirosos, Cristo se tornava mentiroso, os profetas se tornavam mentirosos, tudo por uma ideia que mais à frente começou a ser conhecida como gnosticismo, mais à frente do período da escrita. E essa heresia era defendia que Cristo não era físico, mas tão somente espírito. Por isso que a ideia de ele ser real faz tanto sentido a nós, tanto sentido a essa mensagem, porque João, para defender a questão da comunhão dos irmãos, a comunhão com Deus, ele combate essa heresia dizendo, olha só, vocês têm comunhão com Deus, mas a partir de Cristo, desse Cristo que ele é real. E como comprovar que Cristo é real? Daí vem a mensagem no qual nós teremos essa noite, essa reflexão que nós teremos essa noite. Começa o seguinte, o texto, 1 João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. E assim diz a palavra do Senhor. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vou-lo anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestado. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. João, ele combate a heresia. João, ele apresenta a finalidade, ou o que nós temos em Cristo, melhor dizendo, e apresenta o motivo da escrita dessa epístola. Tudo nesses 4 primeiros versículos. E no primeiro versículo nós podemos entender que Jesus Cristo é de fato real, que é o tema da mensagem. E também o subtema desse primeiro versículo que diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. É interessante que essa expressão, esse início desse versículo que diz o que, ele tem algumas referências muito interessantes. Primeiro, é que o texto, essa mensagem, esse princípio que está sendo anunciado, muitas vezes nós podemos ter em mente que está falando do princípio de todas as coisas. Mas aqui o termo utilizado é mais uma ideia do princípio acerca do ministério de Cristo. Desde o princípio, o que nós temos ouvido a respeito de Cristo, e isso nós anunciamos, é isso que nós anunciamos, aquilo que nós vimos presencialmente, aquele que nós contemplamos, aquele que nós tocamos. Então essa mensagem não está se referindo ao princípio de todas as coisas, mas ao princípio do ministério de Cristo. E a segunda ideia muito interessante que está falando a respeito disso é que essa mensagem que eles anunciam a respeito da pessoa de Cristo, ela não muda. É uma mensagem no qual ela é uma mensagem estável. Ela enfatiza a estabilidade da mensagem do Evangelho. Se passaram 2000 anos e a mensagem continua sendo a mesma. Cristo é o Salvador da nossa alma.
Cristo é o Salvador da nossa vida. Se não for Cristo Jesus, não há salvação. É por meio dele. Nele, para ele são todas as coisas. Então não é por um acaso. A mensagem ela continua a mesma e sempre há de continuar. Se essa mensagem mudar um pouco, ela deve se tornar anátema, deve se tornar longe da igreja, deve se tornar mentirosa. Nós estamos vendo muitas igrejas que estão distorcendo essa mensagem, mesmo que seja de forma mínima, mas ela já se torna mentirosa, porque a mensagem é uma. Cristo Jesus é o Salvador. Cristo Jesus ele é real. Cristo Jesus ele veio e se tornou carne. Ao ponto dele dizer o que era desde o princípio, essa mensagem em Cristo, o que temos ouvido. Ou seja, João está dizendo, Cristo é real ao ponto que eu estou te anunciando que eu ouvi dele isso. Eu estive com ele, eu ouvi ele. Eu estive presente com ele. O que eu ouvi, eu vi também. Então não foi somente uma questão de escutar, mas uma questão de ver. De estar presente. Não só uma questão de ouvir, de ver, mas de contemplar, de estar junto, de estar presente com ele, de estar vivenciando com ele, de estar se relacionando com ele. E muito além disso também de poder tocá-lo. E poder agora dizer, ele é real. Cristo esteve aqui em carne, assim como eu e você. Cristo esteve em carne e não pecou. A mensagem que eu anuncio, ela é verdadeira. A mensagem que foi anunciada pelos apóstolos, ela é verdadeira. Mentirosos são esses que tentam deturpar a mensagem, dizendo que Cristo é um espírito, ou que Cristo não é tudo aquilo que imaginamos, mas é sim, Cristo é verdadeiro. Cristo é verdadeiro e é o Salvador da nossa vida. Por isso ele anuncia essa mensagem, porque ele ouviu, ele viu, ele esteve presente, ele tocou. É interessante que João, não se sabe quanto tempo, mas essa epístola foi escrita antes do primeiro século, então digamos 50 anos. 50 anos após Cristo, 40 anos após Cristo, essa visão acerca de Cristo parece ser tão clara na cabeça de João. Como aquelas histórias nossas de criança, que talvez muitas coisas da nossa vida elas são esquecidas, mas muitas vezes as coisas de criança ainda estão em nossa mente e elas estão fixadas na nossa cabeça, nunca esquecemos. Coisas que são talvez a primeira vez da nossa vida. Primeiro carro, primeira moto, primeira casa, o casamento, que é o único. Então não é o primeiro, é o único. Coisas que são tão importantes para nós que eles se tornam tão claros em nossa mente que nós lembramos deles. Esse momento com Cristo foi tão especial, tão único, que é nítido na cabeça dele, é claro na cabeça dele. Ele lembra disso tudo ao ponto de dizer, eu vi, eu estive presente, eu toquei nele. O verbo da vida, aquele que nos dá a vida eterna, a mensagem de salvação, a mensagem de esperança, eu estive com ele. É real, acredita. Por isso nós temos também no versículo 2 e no versículo 3 um anúncio que é a partir desse testemunho particular de João. Ele anuncia algo que ele viveu, que ele esteve presente. E aí o versículo 2 e o início do versículo 3 diz assim: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunha, e vos anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos
também a vós outros. E aí depois ele dá o motivo. Ele anuncia algo que ele esteve presente, ele deixa isso muito enfático para que qualquer tipo de heresia venha cair por terra e a igreja possa acordar e dizer: não, João está falando algo que é verdade, ele esteve presente. Então Cristo não é um espírito somente. Cristo esteve em carne, ao ponto deles tocarem, eles escutarem, eles verem, eles estarem lá vivenciando com ele. A vida se manifestou, Cristo esteve presente no meio deles. Cristo esteve com eles. Os relatos dos evangelhos são reais. Houve cura, houve expulsão de demônios, houve libertação, houve salvação. Houve pessoas que foram curadas, tanto do seu espírito quanto na carne. Então ele realmente esteve presente. A vida se manifestou, ao ponto deles verem. E por isso eles dão o testemunho. João dá testemunho de algo que ele crê. Eu falei isso para os adolescentes, num encontro que nós tivemos na casa da irmã Carol, que um vendedor, por exemplo, ele não consegue vender algo que ele não acredita. Então o primeiro passo de ser um bom vendedor é acreditar no material que ele está ali anunciando. Um mecânico, ele, para ser um bom mecânico, ele tem que saber bem a respeito daquele carro. Ele acreditar no trabalho dele, acreditar nas palavras dele, ao ponto de dizer: olha só, precisa às vezes trocar um fio, trocar a vela, limpeza, troca de óleo. Ele precisa deixar claro isso ao cliente com uma palavra de confiança, porque ele acredita que aquilo é verdadeiro. Nós não temos como anunciar algo que nós não acreditamos, algo que nós não vivenciamos, algo que não está presente no nosso dia a dia, na nossa vida. Não tem como anunciar Cristo que ressuscitou e que nós ressuscitaremos com Ele aos fins dos tempos, se nós não acreditarmos, nós não vivermos, nós não sentirmos isso. E João, ele vem deixar isso muito claro e dizer: olha só, eu estou anunciando algo que eu acredito. E o bom é que eu não preciso vender, porque é uma mensagem gratuita e de graça, que não foi de graça. Cristo pagou o preço devido para que nós pudéssemos receber essa graça, essa dádiva de Deus. E eu acredito nessa mensagem e dou o testemunho, anuncio a vida eterna, que estava com o Pai, mas que foi manifestada a nós, que estava com Deus, mas agora esteve presente conosco, para que nós pudéssemos ter uma nova esperança e saber que a mensagem que sempre foi dita, desde lá, da descendência da mulher terá um que pisará na cabeça da serpente. Ou seja, desde lá anunciando que a mensagem é real, que não há mentira nessa mensagem. Deixa eu colocar somente meu celular para carregar. Ok, agora sim, senão ia acabar a bateria no meio da mensagem. A mensagem ela é real e por isso ele anuncia. O texto continua no versículo 3 e no versículo 4, encerrando essa questão. Então, somente pontuando, Cristo veio à terra. Eles viram, anunciaram esse Cristo, que é a vida eterna, que estava com o Pai e que foi visto e agora é anunciada à igreja, a nós, a todos aqueles que desejam ouvir da mensagem do Evangelho. E o último ponto, que é o resultado de acreditar em Cristo e o que essa comunhão nos gera. Versículo 3 e versículo 4. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós
nós igualmente mantenhamos comunhão conosco, e conosco no caso eles. Mas de qualquer forma nós estamos em comunhão também, porque o propósito da mensagem é uma. E aí nós veremos que estamos também nessa questão dessa comunhão. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Eles anunciam essa mensagem para que todos nós tenhamos comunhão. Comunhão, e aí João está falando com ele no caso, e com outros também, mas qual é essa comunhão? O texto adiante nos explica dizendo: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Como que nós obtemos essa comunhão? Acreditando em Jesus Cristo, que Ele é o Senhor e Salvador, e acreditando nisso, nós temos salvação e automaticamente comunhão com o Pai. Então a comunhão ela não é somente de uma questão social, de estar junto, mas uma comunhão de salvação, de entendimento de uma nova vida, de uma nova esperança. Por isso que o texto encerra dizendo que eles escrevem essas coisas para que gerem alegria. Porque a salvação deve gerar isso, alegria, sabendo que uma nova criatura, um novo pecador, ele se arrependeu dos seus pecados, ele tem uma nova esperança de vida, assim como eu tive também. Então, essa mensagem é para que nós tenhamos comunhão, e comunhão na mesma coisa. A certeza, a convicção de que há vida eterna, há como estar novamente ligado ao Pai, há novamente como você ter esperança de vida, uma perspectiva de vida, um novo sonho, sabendo que no céu não há mais dor, não há mais sofrimento, não há mais fome, não há mais doença, não há mais o pecado, mas isso tudo passa por Cristo, passa em Cristo Jesus. Por isso que a mensagem dessa noite é: Cristo, Ele é real. E é em Cristo que nós temos essa esperança. Por isso, nós podemos tirar com as aplicações as seguintes questões. Primeiro, o que tem sido falado: Cristo ele é real. Se não acreditar nisso, digo com total convicção, não há salvação para ti. É somente por meio de Cristo. Então o primeiro ponto e o mais importante é acreditar: Cristo é real. E ele não é real como alguns hereges dizem, ou alguns diziam que ele é espírito, nunca foi carne, ou como dizem, por exemplo, que você tem que comprar, que você só tem Cristo talvez se você tiver uns dons sobrenaturais. Questões do tipo. Então o primeiro ponto é esse: Cristo ele é real. E o segundo é que o que essa comunhão nos gera, que é a alegria completa. O entendimento da salvação que há em Cristo Jesus, do compartilhamento que podemos ter uns com os outros, do crescimento mútuo, do entendimento acerca de Cristo, da salvação que nós temos em Cristo, deve nos gerar alegria. Alegria completa. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é rico em misericórdia e graça para conosco. E podemos assim, Senhor, crer que há uma nova esperança de vida, Senhor. Perdoe nossos pecados e possamos ser cada vez mais semelhantes a Ti, Senhor. E que essa comunhão nunca venha nos faltar, Pai. E que essa alegria, que é completa em todos aqueles que pregam, e que deve ser completa também em nós que acreditamos, Senhor, em Ti, como o Senhor Salvador da nossa vida, Senhor, possa preencher nossos corações. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos, uma excelente semana e até a próxima.
Como é bom sermos abençoados com a palavra do Senhor. Espero que o seu coração tenha sido agraciado, né? Cheio da palavra do Senhor, do conhecimento de Deus, tal qual o meu coração foi. Dois lembretes importantes. Em primeiro lugar, nós precisamos que você faça a sua inscrição para a participação dos cultos. Assim nós podemos fazer a arrumação do local da melhor forma possível. E também, se você deseja contribuir com os seus dízimos e ofertas através de movimentação bancária, vão aparecer aí as informações. Quem sabe Deus tenha despertado no seu coração. Se você que ainda é membro da igreja, não é dizimista, que você se torne e admita para si essa boa prática, né? De contribuir com seus dízimos e suas ofertas para o sustento dos ministérios dessa igreja. Se você também não é membro da igreja e quiser contribuir para o sustento dos ministérios dessa igreja, você pode acessar as informações bancárias e assim participar dessa tão grande e maravilhosa obra. Que Deus te abençoe, te dê um restante de semana feliz, sempre amparados pela sua preciosa presença. Até domingo, às 9 horas da manhã, se Deus assim nos permitir.
me liberta do pecado.